Amém. Boa noite, graça e paz. Amém. Graças a Deus. Então, irmãos, eu queria que você abrisse sua Bíblia aí no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Mateus 6, 25 a 34. Vamos ler. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Verso 33: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta um dia o seu próprio mal. Vamos orar mais uma vez? Pai querido e amado, Deus de misericórdia e bondade, Deus de graça, vem sobre nós essa noite, cura nossa ansiedade, cura nossas preocupações e cumpre em nós a promessa de cura e libertação em nossos corações, para que tenhamos paz em nossa vida. Quero orar por essa igreja, por cada família aqui representada, para que o Senhor possa levar a tua paz, o teu consolo e o teu conforto às famílias que estão nesse momento, ó Deus, ansiosas, preocupadas, porque o Senhor não perdeu o controle de nada. Todo o comando de nossas vidas está em tuas mãos, portanto, nós te entregamos o leme deste barco, que é o barco da nossa vida, e pedimos ao Senhor que o Senhor nos dirija hoje e sempre, em nome de Jesus. E a igreja diz: aleluia, amém. Eu queria dar um título a essa mensagem de hoje, e esse título é: a preocupação com este mundo. Diga esse título aí: a preocupação com este mundo. Diga. Não senti nada. A preocupação com este mundo. Jesus, ele nos ensina um misto de sabedoria e também de compaixão. Jesus, ele conhece o nosso coração, sim ou não? Então a gente gosta muito de andar ansioso pelas coisas desta vida. A gente gosta de desconsiderar, de não levar em consideração as advertências contra o mundanismo que Jesus está falando aqui. Ele está nos advertindo para que a gente não se conforme com este mundo. Amém? Aí nossos argumentos: então quer dizer, pastor, que a gente não precisa mais suprir as nossas necessidades, a gente não precisa atender mais às necessidades da nossa família, as necessidades materiais. E ainda diz: a vida não é dar atenção só às coisas da alma. Não dê, e você verá
a desgraceira no caminho da feira, porque nossas atitudes, nosso comportamento, ele vem da nossa, na nossa ânima, do nosso ânimo de fazer ou deixar de fazer as coisas, ou fazer as coisas erradas. Então a alma é ela que nos dirige, nosso espírito é que nos guia, e se nós estivermos afinados com a palavra de Deus, nós vamos andar pelo caminho eterno. Amém? Jesus previu essas coisas, esses questionamentos. Então quer dizer que eu não preciso mais me preocupar. Jesus sabe do nosso coração, Ele sabe que a gente é teimoso, gosta de ficar ansioso, sabe? A gente gosta de... tem gente até que gosta de ser elogiado porque anda preocupado. Fulano é preocupado. Para com isso, que você está desobedecendo a palavra de Deus. Então quando você faz isso, você não exerce a fé. Uma pessoa ansiosa, no momento da ansiedade e da preocupação, a fé está ali, desapareceu. Lembra de Jesus no barco? Cadê vocês? Estão tão preocupados, ansiosos? Homens de pequena fé. Eles não estavam confiando em Jesus, que Jesus estava no barco. Jesus está no barco da sua vida? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então Jesus, ele sabia dessas coisas, que a gente é assim. A gente gosta de andar ansioso, a gente gosta de não considerar as coisas que Jesus nos chama a atenção. Então ele nos dá três respostas, né? A primeira resposta, Jesus disse que é proibido andar ansioso com as coisas deste mundo. Diga assim: Jesus disse que é proibido andar ansioso com as coisas deste mundo. A segunda resposta de Jesus, diga assim: Jesus condena se preocupar demais com as coisas deste mundo. E a terceira coisa, Cristo nos deu uma promessa. Diga: Cristo nos deu uma promessa. Cristo nos deu um remédio contra a ansiedade da nossa alma. Então são esses três tópicos que eu quero trazer aqui para essa palavra. Se você receber essa palavra, você vai ser curado de toda ansiedade, de toda preocupação, e você vai ser uma pessoa sóbria, serena e firme nas promessas do Senhor. Em nome de Jesus. Então, primeira resposta para as nossas desculpas, né? Jesus nos diz que é proibido andar com a alma ansiosa com as coisas deste mundo. Diga de novo, para ficar bem fixo no seu coração. Jesus disse para eu não andar ansiosa com as coisas deste mundo. Olha o que ele diz no versículo 25: por isso vos digo, não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. É uma proibição ou não? Ele está dizendo que não, então é proibido andar ansioso. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que houver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Primeira parte do versículo 25. Amém? Tem quatro coisas aqui. Primeiro, não andeis ansiosos. Primeiro, com a própria vida. Não andeis ansiosos com a comida ou com a bebida. 3, não andeis ansiosos com o vestuário. E 4, não andeis ansiosos com o amanhã. Não andeis ansiosos, não se preocupe demais. Amém, queridos? Não esteja demasiadamente aflito. Nós precisamos ter paz com Deus, confiar no Senhor. Uma coisa é você fazer uma provisão cautelosa. Você sabe quanto ganha no mês, você sabe quanto você recebe, você tem que fazer uma previsão. Mas outra coisa é você, ficar numa fadiga excessiva, no estresse, numa preocupação, que essa preocupação desgasta. Amém? Ou ansiedade que nos atormenta. Tem pessoas que ficam atormentadas, porque fica se preocupando demais. E tudo isso Jesus está dizendo que está errado. Amém? Amém. Primeira coisa é não ficar ansioso por coisa alguma. Não andeis ansioso por coisa alguma. Aí ele lembra, no mesmo versículo, ele lembra assim:
Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Aqui, Jesus está nos lembrando do cuidado de Deus com os filhos dele. Porque muitas vezes a gente tira isso por nós não temos o mesmo cuidado que deveríamos ter muitas vezes com os nossos filhos, e suprir as necessidades em todas as áreas da vida dele, e acha que Deus é assim também, e Deus não é. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de você, amém? É preciso confiar nele. Ele está nos lembrando aqui, que se ele cuida dos filhos dele, como é que ele não vai cuidar? Se ele cuida dos passarinhos, né? Ele nos deu a vida. Se ele nos deu a vida, então com certeza ele não vai deixar faltar nada para a nossa manutenção. Como é que Deus dá a vida e depois mata de fome? Para que pensar nessa preocupação? Não há, um crente não pode ser desse jeito, né? Segundo, ele nos deu um corpo. Quantos aqui tem um corpo? Amém? Então, com certeza, ele não vai deixar a gente morrer por falta de agasalho, de roupa, ser apedrejado porque andou nu. Todo mundo aqui está vestido. Amém? Foi ele que providenciou. De alguma forma você está de roupa porque você tem para vestir. Ele é o pai que ele dá roupa também para os filhos dele. E terceiro, que ele nos deu o ser, né? Então, sem dúvida, ele vai garantir o nosso sustento. Quantos acreditam nisso? Que Deus vai garantir o seu sustento? Não vai faltar. Não vai faltar. Você precisa ver o seguinte: ó, Jesus mostra uma coisa que é inútil, que não adianta nada, né? É andar ansioso demais. Nossa vida está nas mãos dele. Eu queria uma aguinha aqui, pode ser? Nossa vida está nas mãos do Senhor. E a ansiedade, irmãos, do mundo inteiro. Você pode pegar a ansiedade do mundo inteiro, não só a sua. Pega aqui do seu irmão, me dá um pouquinho da sua, me dá um pouquinho da sua. Se enche de ansiedade, que isso não vai fazer você viver nem um minuto a mais do que o tempo que ele determinou para você viver. Nada vai fazer. Ansiedade, preocupação não vai acrescentar nada na sua vida. Amém? A gente só vai morrer depois que ele terminar a obra que ele começou a fazer em nossas vidas. Amém? Me abençoa aí, diga assim: pastor. Diga assim: pastor, você só vai morrer quando Deus completar a obra que ele está fazendo na sua vida. Aleluia, glória a Deus, amém? Pregue para mim também, não é só eu pregar para você, glória a Deus. Então, meus irmãos, ele diz no versículo 26: observai as aves do céu, não semeiam, obrigado, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste os sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Ele está falando aqui com gente ansiosa. Então ele manda observar as aves do céu. Para que ele manda observar as aves do céu? Para a gente ver e tomar conhecimento de que elas não fazem provisão para o futuro. Você já viu um passarinho? Se eu vou fazer aqui um depósito só para guardar na minha despensa, porque pode ser que amanhã não tenha mais. Ela come, todo dia Deus dá a ela. Então, se Deus dá a ela, dá a minha, dá a você também. Amém? Então não andeis ansiosos. Elas não semeiam nem colhem, né? Elas simplesmente voam e vão buscar, que Deus mostra ela onde está. Então, elas não ajuntam em celeiros. Eu falei aqui, né? Para prevenir o futuro. Elas não estão ajuntando na dispensa dela. As aves vivem a vida do que conseguem achar, usando o instinto que Deus deu a elas. Amém? Então a gente precisa muito aprender com as aves. Diga assim: eu preciso aprender com as aves. Quem tem galinha aqui? Antes de criar galinha aqui, pintinho, galinha, você deixa suas galinhas morrer de fome?
E por que Deus vai deixar nós de morrer de fome, pelo amor de Deus? Então para que ficar preocupado? Não é não? Olha lá, quando o milho está acabando, o rei precisa comprar milho, eu tenho que sair correndo para comprar milho. Não é assim? Então, se você tiver, agora tem condição isso aqui, né? Duas coisas. Primeiro, se você tiver, cumprindo o seu dever, se você estiver no lugar que Deus te colocou, Deus nunca vai deixar você, né, cair na miséria. Nunca. Amém? Jesus também manda que você observe os lírios do campo. Observe os lírios do campo. Você duvida que Deus é capaz de vestir a gente do jeito que Ele faz com o lírio do campo? Não é? Ah, como hoje eu estou bonito, não estou mais porque a idade, ó, derramou, eu fui roubar doce de leite, ela sabe. E aí, nervoso com medo de chegar alguém e ver, aí me entreguei. Então, meus irmãos, Deus vai nos vestir do jeito que Ele veste os lírios do campo. Aqui está todo mundo bonito, olha, todo mundo bem bonito. Hoje até tem um passarinho lindo ali, todo de verdinho, parecendo uma cuiubinha, coisa linda. Uma cuiubinha de 9 anos, né? 10 aninhos, eita glória, 10 anos. Então, meus irmãos, Ele tem cuidado das flores do campo, que elas são passageiras. Ele diz, olha os lírios do campo, que hoje ele existe, amanhã está no fogo, no forno, né? Como é que Ele não vai cuidar do nosso corpo, aonde habita a alma imortal, onde o Espírito dele habita? Claro que Ele vai cuidar. Amém? A segunda resposta para os nossos questionamentos: não vou ficar ansioso, eu tenho que ficar ansioso. Jesus diz assim, Jesus condena você se preocupar demais com as coisas desse mundo. Isso é indigno demais, meu irmão, para um cristão ficar ansioso. Um cristão não pode ficar ansioso. Glória a Deus. Preocupação não resolve nada não, irmãos. Resolve a ocupação, é a ação. Pré-ocupação é você se ocupar antes. Aí fica difícil, você não tem como você resolver as coisas sem confiança, sem fé. É impossível você agradar a Deus. Então, no verso 31, já pulou para o verso 30. Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os pagãos, os gentios, é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus sabe do que é que nós precisamos. Quando a gente pede para Ele, Ele já sabe. Se a gente não pedir, Ele sabe, mas nem por isso a gente não vai pedir. A gente vai orar porque a gente quer conversar, Ele quer relacionamento conosco. Agora Ele não quer um relacionamento de mendigo, me dá. Ele quer um relacionamento de amizade com o Pai. E isso é feito ao longo da vida, todos os dias, caminhando com Ele na presença dEle. Então, como é que você conhece uma pessoa que não é crente, que não é cristão, pagão, um gentil? Como é que você conhece? Já dei a dica aqui. Ele vive preocupado. Você que é uma pessoa preocupada não é crente. Preocupação não é coisa de crente. Amém? Então, se ele quiser andar ansioso, deixa ele lá. Você não pode fazer nada. Você pode fazer alguma coisa? Não fique ansioso, só se ele vier para aqui, ouvir a pregação e o Espírito Santo falar com ele. Que o Espírito Santo possa falar com cada um de nós nessa noite. Glória a Deus. Então, meus irmãos, por que isso? Porque eles não sabem nada a respeito do Pai Celestial. Ele não sabe. Ele não sabe a respeito de um Pai que nós temos. Mas eu e você, a gente conhece. E a gente tem uma visão clara da realidade. Né? E a gente deve dar prova disso. Como é que a gente dá prova disso? Como é? Primeiro, pela fé. Eu creio. Amém? Amém. E de segundo, pelo nosso comportamento. Então, como é que, por exemplo, eu não estou preocupado se essa igreja vai encher. Eu creio que vai encher de gente. Como é que eu sei? Pela fé. Eu posso mostrar minha fé a você? Posso. Você olha aqui nos meus olhos, você vai ver que eu estou crendo. Amém? Eu estou crendo que aquelas pessoas por quem nós estamos orando, eles vão se converter. Se vem para aqui, se não vem, é outra coisa. Nós queremos encontrar ele no céu e dizer, está vendo você que disse que não queria saber de Jesus? Olha você aqui. Glória a Deus.
Então, e a gente também comportar por isso, a gente ir fazer discípulo e tal. Então, às vezes, sabe o que acontece muitas vezes, irmão? A gente fala assim, mas a gente é muito tentado a ficar ansioso, é ou não é? A gente é, todo momento o diabo quer nos tentar e deixar a gente ansioso. Porque nesta vida tem muito motivo para nos deixar ansiosos e muitos motivos para nos deixar preocupados. Quantos aqui tem motivo para isso? Mas você é crente, você não é crente. Então, quando isso acontecer, né, a gente não deve se preocupar demais quando isso acontecer, né? Como se a gente não tivesse Deus, como se a gente não tivesse Cristo. Nós precisamos confiar, é crer e viver pela fé. Porque o justo, o crente, ele vive pela fé, ele confia no Deus que ele serve. Amém, meus irmãos? E a terceira coisa, qual é? A terceira resposta que Deus nos deu para nossas desculpas de eu preciso ficar ansioso, porque senão como é que você quer? Quem já ouviu falar em lampião aqui? Só os mais velhos. Não, ele novo não vai covardiando, novo andou com ele. Lampião tirou um cigarro, uma pacaia do bolso, e ele não tinha fósforo. E ele estava procurando alguém que fumasse para emprestar o fogo para ele acender a pacaia dele. Aí o cara estava todo se tremendo quando viu o Lampião. Aí Lampião falou assim: você fuma, moço? A resposta dele: fumo, sim senhor, mas se o senhor quiser eu largo agora mesmo. Eu deixo de fumar agora mesmo. Ele queria só fósforo para acender. Então, se você quiser, eu fico preocupado. Você acha que vai resolver? Eu fico preocupado. Então, terceira resposta para quem não confia no Senhor. Cristo nos deu uma promessa. Cristo nos deu o que? Um remédio. Qual foi? Contra a ansiedade. Rivotril, foi isso? Não, foi chá de maracujá, chá de camomila. Não estou dizendo que nada disso não é bom. É bom, ajuda nós, né? Para dormir, para descansar mais. Porque as lutas são grandes. Mas olha qual foi o remédio que ele deu a mim e a você, que a gente procura não tomar, a gente foge. Ele está dizendo: tem uma promessa, tem um remédio. Qual foi? Está no verso 33 do capítulo 6. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Amém, meus filhos? Amém. Você gosta de tomar esse remédio? Todo dia? Primeiro lugar, quando o bicho pega, o que é que você faz primeiro? O joelho no chão: Senhor, tem misericórdia de mim. Não é, eu vou buscar um advogado, vou falar com meu amigo. Não, você vai falar com um advogado fiel, que não falha. Amém? Primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas vos serão acrescentadas. Por que isso, meu? Porque ele nos garante que se a gente buscar em primeiro lugar e acima de tudo, né, esse lugar no reino de Deus, que é um reino de graça, um reino de glória, todas as coisas que a gente realmente precisa nos serão dadas. Amém? Às vezes a gente quer o que não precisa, ele dá ao filho o que ele precisa, né? Ele é o pai, ele que sabe das coisas, né? E todas estas coisas vos serão acrescentadas, acima e além da herança celestial, acima da salvação e de tudo que Deus tem para nós, das promessas eternas que Ele nos fez. Glória a Deus. Romanos 8, 28, olha o que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, algumas coisas não, todas as coisas. Hoje eu fui para a cidade com o Regi, a principal coisa que eu fui fazer era ir no banco. Eu fui cortar o cabelo para ficar mais bonitinho, porque eu estava parecendo um velho desprezado, para me apresentar para os meus irmãos. Isso é amor, viu, irmão? Então, quando eu vi, já era 3h07, eu quase que fico indignado, chateado, né? Mas eu me lembrei desse versículo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Não sei se é para eu ganhar, não sei se é para eu perder, se é para eu aprender. Porque o crente, ele não tem 3 alternativas, ele só tem 2: ou ele ganha ou ele aprende.
Amém? Eu não sei se eu vou ganhar, mas com certeza eu vou aprender. Quer ver outra coisa? Salmo 84, 11 diz assim: o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Amém? Então, se nós andarmos retamente, fizermos o que agrada ao Senhor, andar em comunhão com os irmãos, amar os seus, a partir da sua casa, amar os irmãos, nós vamos ter essa promessa maravilhosa, esse remédio, né? Essa certeza que nenhum bem ele sonega, ele não nega nenhum bem àqueles que andam retamente. E por fim, meus irmãos, Jesus sela, né? Olha para cá, deixa as crianças não vai acontecer nada com elas. Essa preocupação com criança também é uma desobediência a Cristo. Não fique ansiosa nem preocupada que as crianças não vão fugir daqui, não vão ser raptadas. Elas estão correndo muito mais risco fora daqui do que aqui dentro. Fica tranquilo. Repare, viu como ele encerra com instruções sobre esse assunto, com a afirmação mais sábia que existe no mundo. Eu gosto desse versículo, sabe, irmãos? E é um versículo na Bíblia que eu amo, é esse versículo 34, capítulo 6 de Mateus. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. O amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Então não fique inquieto com o dia da manhã, gente. A gente nunca devia carregar preocupação antes da hora. Sabe, meus irmãos? Ontem eu fui em Santo Antônio de Jesus com o Regi. Geralmente eu fico por ali mesmo. Ou ele vai, estaciona o carro e vem para onde eu estava no banco. Eu esperei Regi 1 hora, eu fiquei 1 hora preocupado, fiquei 1 hora pecando contra o Senhor, imaginando 1000 coisas, certo? Achando pronto, sequestrado o Regi, porque o telefone dele não chamava, não atendia, o telefone dele não atendia mensagem. Pronto, sequestraram meu amigo. E agora? E como é que eu volto para casa e digo a Tamires, levei seu marido e não voltei com ele? Eu estava pensando já em pegar um topique para poder voltar para a Cruz das Almas. Fiquei preocupado, realmente, por um motivo justo. Mas sabe, meus irmãos, a gente não devia carregar essa preocupação antes da hora de se preocupar. A gente nunca devia atender, né, as preocupações do dia de hoje e o de amanhã, e deixar as preocupações de amanhã para quando raiar um novo dia. Amanhã eu me preocupo com isso. Amém? Pode ser até que qualquer um de nós fique preocupado com o dia de amanhã. Não amanheça o dia de amanhã, morreu. E aí gastou a preocupação, podia ter descansado e morrer mais tranquilo. Morreu preocupado, que coisa, né? Se o amanhã, o dia de amanhã trouxer uma cruz, Deus vai nos dar graça para carregar essa cruz. Glória a Deus. Creia nisso, que a graça que está sobre nós, Ele vai nos dar, né, essa graça para nós carregarmos uma cruz no dia de amanhã, que eu não sei o que é que vai acontecer amanhã. Amém? Aquele que envia a cruz para você, ele pode. Aquele que envia a cruz para você, ele vai dar graça necessária para você carregar. Então, irmãos, existe um tesouro incrível nessa lição, uma riqueza. Preste bem atenção. O que a gente deve é procurar usar em nossa vida diária. A gente deve não só ler essas lições, não somente ler, passar adiante, mas também a gente possa praticar isso aos poucos. Você não vai ficar curado da ansiedade de hoje para amanhã, mas você lembra dessa palavra, vai e volta, você volta lá em Mateus 6, 25 a 34, lembra desse dia que Deus falou com você?
sabe, e aos poucos você vai, né, vigiando, vai orando, né, contra esse espírito de ansiedade excessiva, contra esse espírito de preocupação, porque isso, irmãos, afeta demais. Quantos aqui querem ser felizes? Amém? Isso afeta a sua felicidade. Uma pessoa ansiosa, uma pessoa preocupada é uma pessoa infeliz, afeta a nossa felicidade. Então, metade da nossa miséria, né, é por causa da ilusão de coisas que a gente pensa que vem contra nós. A gente pensa, poxa, isso vem. Eu estou falando com experiência própria, irmãos. Eu já vivi momentos de paz, de enlouquecer, quase que enlouquecer, por coisas que eu achava que ia acontecer. E metade do que a gente imagina que vem contra a gente, na verdade, nunca vai acontecer. E a gente está gastando nossos neurônios, nossa tensão emocional com coisas que não vão acontecer. Glória a Deus. Então, meus irmãos, onde é que está a nossa fé? Onde é que está a nossa confiança nessas palavras de Jesus? Amém? Vamos examinar os nossos corações, para ver como é que está o nosso coração em termos de ansiedade e preocupação, e vamos acreditar nas palavras de Davi no Salmo 37, 25, ele diz assim: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, se você é justo, se você é um crente, você ama a Deus, você serve ao Senhor, você anda retamente, essa palavra é para você ficar tranquilo, em paz. Cheguei nessa idade e realmente, meus irmãos, eu posso dizer como Davi, que hoje eu já tenho uma idade mais do que quando Davi escreveu esse salmo. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, e nem os seus filhos, sua descendência, a mendigar o pão. É preciso que a gente creia nas palavras de Davi também. Glória a Deus. Por isso eu vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andeis ansiosos. Você tem que pregar para você. Quando eu estiver ansioso, eu tenho que dizer: Noel, lembra que Jesus disse para você não andar ansioso. Você ama Jesus? Ama. Então a ansiedade tem que ir para o ralo, em nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus, que o Espírito Santo aplique poderosamente no seu coração. Vamos ficar de pé e vamos orar para a gente.